Eu quero a autorização de vocês aí para poder gravar. Autorizado. Autorizado aí, dá um sim, por favor, levanta a mãozinha. Maravilha, obrigada. Bom, sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience de hoje. A gente tem o prazer de receber aí o professor Luiz Henrique. Ele é CEO da Ouro Verde Meio Ambiente. Ele já atua em diversos grupos de concessionárias, está nesse mundo aí, desse ambiente, desde 1988, e eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso e traga aí como que essa sustentabilidade pode trazer esse diferencial competitivo para concessionárias e revendas. Luiz, seja bem-vindo. Nossa, obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos presentes aí. Agradecer ao Nilson também, amigo de longa data, faz parte aí do time. E falar um pouco para vocês aqui sobre como as questões de sustentabilidade se entrelaçam com o setor automotivo. Na verdade, eu sempre trabalhei muito diretamente com concessionárias, mas é de uma época em que concessionárias, existia muito mais concessionária do que propriamente loja de autônomos. As lojas de autônomos, quando eu comecei a trabalhar, não eram tantas quanto são hoje. E autônomos que eu digo, a gente chamava de autônomo na época, não sei como é que é o nome que dá hoje, a revenda, tá? Mas hoje mudou muito a figura disso, quer dizer, elas já tomaram proporções que eu conheço lojas que são maiores do que próprias concessionárias, oferecem mais serviço até, oferecem mais soluções do que algumas concessionárias em algumas regiões do Brasil. A gente conhece, graças a Deus, bastante desse Brasil nosso, nós temos conhecimento dessa área, desde, como a Alessandra falou bem, desde 1988, quando eu comecei a atuar com concessionária de veículo, bastante novo, e de lá para cá a gente vem só aperfeiçoando o conhecimento. É lógico que a questão ambiental ela entrou um pouco atravessada, um pouco mais para frente, era um desejo que eu sempre tive de fazer, de trabalhar com a questão ambiental, só que quando eu fui fazer vestibular, com 18 anos, meu pai falou que se eu fosse fazer, de fato mesmo, trabalhar com gestão ambiental, eu iria passar fome, que eu não deveria fazer isso. E eu acabei indo trabalhar com ele, trabalhava com um concessionário, fui trabalhar com ele. Ali aprendi a gostar, aprendi a conhecer como funciona toda a operação de uma concessionária, tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com ele, aprendi muito com ele em termos de concessionária, e quando ele veio a falecer, fiquei uns anos à frente da empresa do grupo, e logo depois, há uns 7 anos atrás, eu realmente me desvinculei completamente para trabalhar só com o meio ambiente. Trabalho com o meio ambiente, concessionária, desde o ano 2000. Então, é bastante tempo, mas por que esse tipo de assunto surgiu? Esse tipo de assunto surgiu dentro das questões da empresa, porque eu ficava muito preocupado em relação ao que era feito com os resíduos que existiam dentro da concessionária, porque a gente não via muita ação em cima disso. As montadoras não tomavam muita conta disso. E a gente acabava percebendo que as concessionárias, tinham algumas na época e tudo mais, quando eu comecei a fazer os estudos, elas enterravam lixo no fundo. Quer dizer, elas faziam um buraco no fundo da concessionária e enterravam o lixo lá porque não tinham onde descartar isso, ou pressupostamente não sabiam onde descartar. Com o tempo, a gente veio aperfeiçoando essa questão, vim conversando bastante, até criar uma metodologia dentro da minha tese, da minha dissertação de mestrado, onde a gente explanou, né, sobre como fazer a gestão ambiental em concessionária de veículos. Logo depois disso, a gente comecei a trabalhar com uma grande montadora a nível nacional e consegui fazer um trabalho com mais de 400 empresas em todo o Brasil dessa montadora. E aí que sim, a gente começou a perceber a quantidade de coisas que deveriam, o tamanho do caminho que deveria ser percorrido ainda para que essa questão de meio ambiente e sustentabilidade chegasse, pelo menos, a um ponto básico de início, né, para as concessionárias fazerem. Esse assunto meio ambiente nunca teve muito no radar das concessionárias, até mesmo porque é um assunto que às vezes incomoda. Incomoda porque a gente não conhece. Se a gente não conhece direito, a gente fica incomodado com isso. E por ficar incomodado, aquilo que não nos deixa confortável acaba nos deixando quieto. E a gente acaba não querendo falar sobre o assunto, acaba se afastando e sempre com aquela coisinha. Eu trabalho muito com comportamento humano. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas essa questão acaba afastando as pessoas principais que deveriam estar envolvidas no processo todo, que é a alta direção.
Então, eu vejo muito acontecer da gente mostrar o caminho, do funcionário mostrar uma solução, e às vezes a alta direção, a alta gestão, dá um passo para o lado, um passo para trás, e não, vamos deixar isso para depois, porque isso agora não é importante, porque, ou a gente não tem condição de executar esse tipo de situação agora, sendo que são coisas muito simples de serem feitas. Eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, vou deixar para vocês aqui algumas dicas, que são dicas muito fáceis de serem realizadas. Meio ambiente é tão simples quanto tomar conta da casa da gente. Quem não está acostumado a arrumar a casa, quem não está acostumado a lavar panela, não está acostumado a arrumar a cozinha, passar pano no chão, arrumar a cama todo dia, catar cueca de criança no meio do corredor, e roupa, tá? Então, quem não está acostumado com isso, realmente acaba tendo um pouco de dificuldade. Porque essas questões de rotina a gente tem que criar e tem que fazer todo santo dia. Porque senão a gente acaba não fazendo. Se você consegue manter sua cozinha limpa, consegue manter sua cama arrumada, você consegue manter sua casa limpa, você consegue fazer isso com a sua concessionária. É questão de foco, é questão de ir em cima e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, no caso de uma concessionária, para a gente poder desmistificar, para a gente poder eliminar todas as questões de dúvida, e aí eu falo, as pessoas que tiverem dúvida depois do que eu falar agora, elas podem nos acionar aqui via WhatsApp, a Alessandra tem o nosso contato, ou até mesmo passar para ela lá, mas eu tenho certeza que nós vamos solucionar todas essas questões de maneira muito simples. Por exemplo, hoje é muito fácil, não, hoje não é muito fácil você perguntar para uma pessoa e falar o seguinte, olha, qual é o problema que a tua concessionária tem em relação à sustentabilidade e meio ambiente? Você fala aí que quer criar alguns critérios de sustentabilidade, algumas questões ambientais, mas você sabe para onde você deve ir? Porque é muito comum a gente ouvir pessoas que às vezes não estão ligadas diretamente ao nosso negócio. E às vezes essas pessoas podem superestimar ou subestimar aquilo que de fato a gente necessita. Eu até deixei, Alessandra, passei no link para você do WhatsApp. A primeira coisa que a gente fala, você tem que ter um diagnóstico rápido da sua situação. Não dá para você chegar, por exemplo, no médico e ele te consultar sem saber o que você tem, qual que é a sua ficha, qual que é o seu prontuário, o que você já teve de problema, sua família tem problema, seu pai, sua mãe, quais foram os problemas que tiveram ali? Você tem que analisar isso. No caso de uma concessionária, a gente tem que cuidar da saúde ambiental dela. Como é que a gente cuida dessa saúde? A Alessandra compartilhou aí o link, depois ele pode ser preenchido com muita facilidade, totalmente sigiloso, mas você vai receber aí qual é o diagnóstico que você teria para entender melhor o que você precisa fazer. Só um minutinho. Pronto. Aí, vamos lá. Ao se fazer esse diagnóstico rápido, você deu o primeiro passo para poder realmente tentar colocar a casa em ordem. Agora, o que vem a seguir? Depois de feito o diagnóstico rápido, você vai ter uma noção daquilo que você realmente precisa fazer. E os pontos que você precisa direcionar a sua força, o seu foco, está baseado em cima de 6 itens. Esses 6 itens eu vou definir eles numa palavra só. Pérola. Pérola, professor. O que é pérola? Pérola é P de pessoas, E de efluentes, R de resíduos, O de óleos, L de legislação e A de ação imediata. Se você tiver atenção nesses 6 itens da palavra pérola, das letras de cada uma, pessoas, efluentes, resíduos, óleos, legislação e ação imediata, você vai conseguir resolver todas as suas questões ambientais existentes. Garanto para você que você vai conseguir. Pode falar, você está levantando o dedo aí da ZR, pode falar para mim. Você quer falar alguma coisa? Gostei demais, só não peguei a letra E. Pessoas, resíduos, óleos, legislação e ação imediata. E o E eu não peguei. O E, efluente. Efluente, show de bola. Efluente. Aquele... Aí eu vou falar sobre cada um, passar aqui uma palavra sobre cada um, que vai facilitar mesmo o entendimento. Obrigado. Que é isso, fica à vontade. Em relação a pessoas, o que a gente pode falar de pessoas? Olha bem, quando nós contratamos os nossos funcionários, nós falamos com ele
Como é que a gente trata o primeiro dia do funcionário na empresa? O que ele precisa saber de meio ambiente? Vocês já pararam para pensar nisso? Que você recebe treinamento do que você não pode, o botão que você não pode apertar, onde você não pode ir, o que você deve fazer, aonde você deve, para quem você deve conversar, mas e meio ambiente? Eles já te explicaram coisas simples, né? Separa o papel do plástico, separa o resíduo perigoso. O que é o resíduo perigoso? É aquele frasco ali de óleo que está sujo, daquela peça que está suja, daquele papelão, daquele papel que está limpo, porque eu falo para vocês assim de certeza, porque eu, graças a Deus, tenho um conhecimento de presença na concessionária muito grande. Então, hoje, por exemplo, a gente atende mais de 250 concessionárias mensalmente em todo o Brasil, de praticamente todas as marcas, em várias regiões, e antes da gente estar nesse processo online, que nós já estamos nele há 5 anos já, 2 anos antes do Covid, a gente já estava num processo online de monitoramento, de selo Auto Verde, eu tive a oportunidade de presencialmente ir nas concessionárias. E quando eu vou, eu adoro abrir as latas de lixo, né? Eu chego dentro da oficina, eu abro a lata de lixo, eu olho lá dentro, eu meto a mão lá dentro, vejo o que tem para cá, tiro para lá, e chamo a pessoa e falo, olha aqui, vocês estão misturando o mais básico que tem. Me fala uma coisa, deixa eu ficar à vontade aqui, eu chamo o funcionário, olha só, você está misturando, como é que você recebeu a instrução disso? Não, eu não tenho instrução nenhuma. Aqui eles colocaram esse tambor, eu vou colocando o lixo ali dentro até ele encher. Quando ele enche, eu ponho outro. Falei, mas não tem nenhum tipo de orientação? Não, não tem nenhum tipo de orientação. Isso é uma coisa para todas as empresas que eu conheço? Não, de jeito nenhum. Mas eu te falo que uma boa parte, quando eu falo boa parte, mais da metade misturam seus resíduos. Isso é garantia. Mais da metade mistura o resíduo. E quando mistura o resíduo, e só para não esquecer que eu estou falando de pessoas, tá? Que isso é educação ambiental. Quando mistura o resíduo, você acaba pagando mais por aquilo que você está fazendo de errado. Por exemplo, se você tem lá um tambor de resíduo perigoso e que você coloca uma roda de carro lá dentro para poder ser descartada, porque você não sabe que deveria separar essa roda, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas 1 quilo de resíduo perigoso para ser retirado de dentro da empresa, alguns contratos rezam até R$5 por quilo. Uma roda pesa 10. Então você está pagando 50 pratas para poder a roda do carro ir embora e você poderia até receber algum troco por ela, como ferro velho. Mas não, você está pagando por isso. E você acha que você vai estar controlando, você vai estar observando isso sem enfiar a cara lá dentro do lixão para ver o que está acontecendo lá dentro? Não, não vai. Não adianta a gente ficar tirando esse tipo falando, lá na minha empresa eu controlo, eu faço, aconteço, tá, e tudo mais. Quando a gente chega, a gente tem uma situação um pouco diferente daquilo que a gente ouve. Então, pessoas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ensinar as pessoas a fazer o procedimento correto. Na entrada dela, meu pai falava uma coisa muito interessante. Ele falou, quando você contratava a pessoa, se você falasse que ela tinha que assim, com toda... Hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar, tá, e tudo mais, então eu já estou pedindo, por favor, que não interprete de forma diferente, mas a pessoa chegava, você falava com ela, você vai ter que lavar banheiro também. Beleza. A pessoa concordava, estava combinado. Agora, passava 1 mês, você falava, agora você tem que lavar banheiro? De jeito nenhum. A pessoa não tem nem por que concordar, porque você não combinou com ela. Então, isso é uma coisa muito assim, até bem grande, mas na questão ambiental, se você não combinar com a pessoa lá no início, que ela precisa separar o resíduo, que ela precisa ter uma atenção, que ela precisa ali estar consciente de que não pode fazer aquele tipo de situação, depois lá na frente você não vai conseguir mudar a cabeça dela com facilidade. Você vai ter muita facilidade, muita dificuldade. E aproveitando isso também, nós temos que criar uma forma diferente de entender as coisas, quebrar esse paradigma de meio ambiente e até mesmo dos próprios funcionários dentro da empresa acharem que isso é difícil, pois é uma coisa muito fácil. Então, pessoas é uma coisa muito importante. O que eu sugiro? Que na integração da pessoa, a pessoa chegou, pega um termo de compromisso ambiental. O que é um compromisso ambiental? É um pedaço de papel escrito lá assim, ó, eu, fulano de tal, me comprometo a economizar água, economizar energia, separar os resíduos, fazer os treinamentos de meio ambiente e cumprir com as questões acima relacionadas. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas se comprometam nesse ritual do compromisso ambiental, assinarem esse documento, que não tem nada de problema nisso daí, elas vão ter uma outra consciência na hora de fazer o dia a dia, porque elas já meteram ali a assinatura dela no papel,
elas vão ter vergonha de ficar falando que não sabem, pois elas sabem de fato o que elas precisam fazer. E isso é um fator determinante. Você colocar a pessoa ciente de que, olha, você sabe o que você está fazendo, e o que você está fazendo está errado. Então, você consegue ter uma visão que a pessoa passa a ter melhor dentro da concessionária. Fora isso, uma outra coisa também que a gente fala muito é o seguinte, pessoal, quando eu falo concessionária, eu falo revenda também, tá, pessoal? Estou falando tudo a mesma situação. Quando você contrata uma pessoa também, é muito comum você falar, olha, fulano é o contador, fulano é o representante aqui da parte de venda, de pagamentos, o fulano é o gerente de vendas, o outro é isso, o outro é aquilo, mas quem é que é o responsável ambiental ali pela empresa? Quem é que toma conta? Por exemplo, um caso muito simples, chegou uma fiscalização ambiental, quem que vocês chamam? Quem que você vai chamar? Ah, vou chamar o contador, vou chamar o gerente, vou chamar o diretor. Você tem que estar instruído disso. Porque se você tiver instruído de quem é a pessoa que você vai chamar, com certeza também você vai saber que aquela pessoa tem a responsabilidade de conferir as questões ambientais que estão sendo realizadas ali no dia a dia. São questões fáceis de serem conferidas, mas tem que ter um responsável. Tem que ter uma pessoa. Não tem ninguém? Então é o dono. Então é o gestor principal. Mas tem que ter alguém que bota a cara na frente. Alguém que fala, não, entornou óleo, pode deixar que eu vou lá resolver. Vou chamar uma pessoa que faz a descontaminação, vou colocar um recipiente melhor, vou colocar aqui como é que eles chamam? Uma barreira de contenção em volta, caso caia o óleo, ele não vá para o meio ambiente. Então, tem que ter essa responsabilidade da alta direção da gerência na hora da contratação da pessoa. É um vídeo, eu tenho até um canal de vídeo no YouTube, depois eu passo para vocês aí, peço a Alessandra para passar para vocês, não vou passar agora porque não tem motivo, mas eu tenho uma série de vídeos lá, por exemplo, que fala assim, o que eu devo falar para o meu funcionário no primeiro dia em relação ao meio ambiente? Com 1 minuto e meio eu te explico. E se você quer passar o vídeo para o teu funcionário, você pode passar. Ele vai entender também. Porque uma coisa que eu venho aprendendo é o seguinte, aquilo que é difícil de explicar é difícil de fazer. Quanto mais fácil de explicar, mais fácil de realizar. Então, a gente não pode complicar a cabeça do cara. A gente tem que deixar ele de uma maneira consciente, que ele separe corretamente todos os resíduos, que ele economize as energias, as fontes de energia lá, que ele possa obter uma reutilização de água, que use uma energia solar, assim, não, aí no caso não é ele, mas é a empresa, né? Enfim, que crie esse tipo de conscientização. Então, a palavra P, eu falo um pouquinho mais dela, porque ela é muito importante. É ela que determina toda a questão que deve dar o rumo dentro das revendas das concessionárias. Uma outra coisa muito importante também é a questão da segunda letra, que são os efluentes. Os efluentes, 3 coisas que vocês vão reconhecer como efluente na empresa. Quando você está lavando um carro, o que bate no carro é a água. E o que cai no chão e vai embora? É o efluente da lavagem. É aquilo que bateu, que sujou e foi contaminado. Você não pode descartar esse efluente dentro da rede de chuva pluvial, que é outra coisa que eu quero falar também, que é até interessante. Eu quero até fazer uma pergunta para vocês aí. Alessandra, fala para mim, na tua cidade, o que é um bueiro? Bueiro. Nossa, é um buraco na rua, aquele buraco que fica na sarjeta. E você olha para aquilo, você enxerga o que ali? Que tipo de coisa vai ali para dentro? Água, sujeira. A água de chuva, né? É. Mas ele não tem uma característica, uma conotação de que aquilo ali é um esgoto? Parece. Quando você fala bueiro, a gente tinha que mudar esse tipo de situação. Tinha que mudar o nome da pessoa, que é o bueiro. Tinha que colocar lá captação de águas de chuva. Isso aqui é para captar água de chuva, isso aqui é para captar água de chuva. Quando você fala bueiro, é uma coisa tão assim ruim, passa uma imagem tão ruim para a gente, que eu canso de ver as pessoas limpando caixa de gordura em casa e jogando a gordura dentro do bueiro, achando que é ali que é o lixo. Então, olha bem, efluente, quando você está falando de residência, você também tem uma similaridade, não que é igual à residência, mas concessionária é a mesma coisa.
Quando você está lavando um carro, que ele pega um pouquinho do óleo, um pouquinho da graxa, bate no chão, ele não pode ir para a água de chuva. Ele tem que ter uma canaleta que leva ele para onde? Uma caixa separadora de água e óleo. Aí, Alessandra, eu vou te pedir a permissão para eu compartilhar aqui uma tela rapidamente, tá? De uma situação que eu gostaria muito de mostrar para as pessoas, que é isso aqui, ó. Ah, professor, eu não tenho dinheiro para comprar caixa separadora de água e óleo. Ela é muito cara. Eu não consigo fazer isso. Vocês estão vendo aí? Eu não sei se eu estou conseguindo ser feliz no meu compartilhamento. Essas caixas separadoras aí foram feitas com 2 tambores de 50 litros de água que você compra por R$30 cada um. Esses canos de PVC, às vezes você consegue fazer até com sobra. O joelho que praticamente você vai ter que comprar. Caixa separadora não tem motor, não tem nada, é simples de fazer. Ela simplesmente separa a água do óleo. Você está vendo, no caso aí, uma foto que é uma pia, de que acontece muito o seguinte, você tem numa oficina lá, a pessoa suja a mão de graxa, ou o que for, lava a mão. Quando ela lava a mão, essa água, ela tem que ter o quê? Debaixo uma caixa separadora. Então, isso é uma caixa separadora para poder a pessoa colocar dentro de um espaço minúsculo, se ela quiser. E ainda, ela não vai gastar muito dinheiro. Quer dizer, dá para fazer. Eu vou cortar a apresentação aqui. Dá para fazer. Se a pessoa quiser, dá para fazer. É só procurar o caminho certo que ela vai conseguir trabalhar com a questão de sustentabilidade dentro da empresa. Porque se ela fizer um pouquinho, e todas as nossas revendas, são 7.000 concessionárias no Brasil, e eu imagino que devo ser mais de 20.000 revendas de veículos existentes aí. Imagina se todo mundo fizer um pouquinho da parte que tem que ser feita. Ah, hoje eu estou lavando o carro aqui, fora do local, porque o meu cliente está pedindo aqui para acelerar o serviço e tudo mais, você chega lá, aquilo virou rotina. A pessoa está lavando o carro fora daquele lugar que tem um piso impermeável, onde a água cai e vai para a caixa separadora. Na verdade, o que ele está fazendo é o quê? Quando ele lava fora do local certo, ele está mandando todos esses efluentes para o meio ambiente, está contaminando o solo, o subsolo, e te falo mais. Chega uma hora que isso pode criar algum tipo de passivo ambiental. Não sei se vocês já ouviram falar de áreas interditadas, áreas que a CETESB, no caso de São Paulo, identificou como áreas contaminadas porque houve ali algum tipo de descarga de efluente inadequada e que contaminou o solo. E vou além, isso pode prejudicar, inclusive, a tua vizinhança. Por quê? Se você, imagina bem, se você tem... agora eu vou pegar, até vou mostrar isso para vocês aqui. Se você tem uma... Opa, tá aqui, ó. Deixa eu até pegar ela, colocar ela aqui, abrir na janela correta. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Se você tem, olha só. Se você tem uma ilustração aqui que é boa. Você tem aí um lava-jato em que, se você não tiver o tratamento, você vai jogar todo esse efluente que pode pegar algum tipo de água subterrânea e que vai passar debaixo do seu vizinho, que vai passar debaixo de outro. O fluxo hidrogeológico, né, da questão ali, ele vai seguir em frente. Então, você pode, muitas vezes, estar vizinho de um posto de gasolina, vizinho de uma indústria, vizinho de algo que você tem que ter o máximo de cuidado. Recomendação forte para vocês aí. Ah, vou comprar uma área nova para poder construir a minha revenda, porque ali eu vou fazer a minha operação funcionar, lá é legal, o preço está bom. Aí você vai descobrir depois que você já adquiriu que aquele terreno foi usado por uma indústria, por uma empresa que deixou o terreno contaminado. Você vai estar absorvendo todo esse passivo, igual você absorve o passivo trabalhista. É uma coisa que você tem que pensar. Vai comprar, vai vender ou vai alugar, pede a garantia para o teu inquilino ou para o seu, quem vai te alugar, que aquele terreno não tinha nenhum tipo de problema. Porque isso é muito comum, é o que eu mais vejo acontecer. Você, muitas vezes, entrar numa propriedade, vir uma notificação futura, você não ter nada com aquilo, mas quando você entrou, você não pediu para ninguém mostrar que não tinha. Então, é uma super dica que eu dou para vocês aí, de fazerem análise do que vocês estão fazendo a nível ambiental. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, você vai alugar um apartamento, aí a pessoa vira e fala o seguinte, olha, se deixar com buraco na parede, ele vai ter que pintar a parede toda, tá, não sei o que e tudo mais. Aí o cara, perfeitamente, ele vai lá e deixa a parede toda certinha, mas cava lá no fundo da empresa e deixa um monte de resíduo enterrado lá.
E aí, o outro lá não está nem sabendo disso, está muito menos preocupado com isso, mas está preocupado muitas vezes com algum buraquinho na parede que ficou ali, que danificou o imóvel. O imóvel, você tem que saber a saúde ambiental dele. Você não pode deixar passar sem conhecer isso. Então, o efluente, quando eu falo disso, principalmente você tem um equipamento, uma caixa separadora de água e óleo, ou às vezes até mesmo uma estação de tratamento, dependendo do teu tamanho, para poder fazer com que esse efluente seja descartado corretamente no meio ambiente. E é lógico, como é que você vai comprovar isso? Fazer uma análise dessa água, desse fluxo de saída, de descarga, uma vez pelo menos por ano. Eu gosto de fazer de 2 vezes por ano, de 6 meses, porque você vai mostrar igual o exame de sangue. Você está ali, ó, você está com glicose alta. Não, estou fazendo os exames todo aqui, de 6 meses eu estou fazendo. Então, você consegue mostrar que você não está com problema. Agora, se você não fizer, você vai mostrar isso como? Bem, vamos andar mais um pouquinho para o R, que é o resíduo. Então, pessoas, efluentes e agora resíduos. O que é o resíduo? O que são os principais resíduos que eu devo me preocupar na minha concessionária, na minha revenda? Eu troco óleo. Se eu troco óleo, é uma situação. E é uma situação que vai até mais fundo do que só trocar o óleo, porque ela implica numa série de situações em relação ao IBAMA, que eu tenho uma boa notícia para as concessionárias aqui hoje, não posso deixar de falar que as concessionárias tiveram uma boa notícia no Congresso Nacional, um projeto de lei que está tramitando lá dentro, passou por mais uma etapa, e agora a gente está rumo a conseguir fazer com que as concessionárias paguem a taxa que é considerada justa para elas. Quem está no assunto, quem está no meio do ramo sabe do que eu estou falando. Esse assunto vai andar mais um pouquinho, se eu não me engano, parece que tem que passar por mais uma comissão antes de ir para o Senado e depois para a sanção presidencial. Mas é uma grande notícia, porque as concessionárias estavam tendo que pagar para o IBAMA uma taxa sobre o nível máximo, ao passo que, pela quantidade que elas geravam de óleo e faturamento que elas geravam de óleo, era para se pagar algo bem mínimo. Tipo assim, estavam pagando 23 mil por ano e, na verdade, deveriam pagar em torno de 2 mil por ano. Quase, né? Então, tanto é que isso está acontecendo, já tem 10 anos que a gente está batalhando com isso e, graças a Deus, parece que a coisa está caminhando. Então, boa notícia para o setor de concessionárias, que, inclusive, vai incentivar também as outras empresas, as revendas e tudo mais. Como eu falei, a questão do óleo. Quando você troca óleo, você automaticamente está gerando um resíduo perigoso. E por gerar um resíduo perigoso, você gera uma série de obrigações. Que obrigações são essas? Primeira, eu tenho que, para todo óleo usado que eu estou falando de resíduo, tá? Então, eu vou falar de resíduo e de óleo, então, porque eu falo das duas coisas, que resíduo e óleo, eles basicamente fazem a mesma coisa. O resíduo é o filtro de óleo, é a embalagem, aquela embalagem de troca de óleo, é uma estopa contaminada, é uma peça que está contaminada com óleo, com graxa, é um filtro, enfim, é algo que tenha algum tipo de química, de petróleo, gasolina, enfim, misturado ali, embalagem de produto químico, massa plástica de funilaria, de pintura, de lanternagem, tudo isso é resíduo perigoso. No caso do óleo, o óleo novo, ele é um produto que não é perigoso. Agora, quando o óleo ele é usado no motor e depois que ele é trocado, ele vira um resíduo perigoso. Então, tanto o óleo quanto o resíduo perigoso, eles têm que ter uma destinação final adequada. E, para isso, há algum tempo já, o governo vem trabalhando para poder fazer com que isso tudo fique integrado dentro de um sistema. Tá? Por isso que lá em 2010 gerou-se a Lei Nacional, a Lei 12.305/10, que é a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que fala aonde você tem que, como você tem que manusear, como você tem que descartar, dar a destinação final adequada para todos os seus resíduos perigosos e também para os recicláveis, mas a gente está falando aqui mais de perigoso. Então, todos esses resíduos que eu falei aí, mais o óleo, eles devem ser recolhidos, devem ser destinados até a disposição final deles por uma empresa homologada, que se essa empresa não for homologada, você vai ter uma responsabilidade compartilhada que vai acabar trazendo o quê? Problema para você, porque você faz parte de uma cadeia de fornecedores em que você gera, alguém coleta, transporta, dá a destinação final. E tudo isso hoje é feito de forma eletrônica pelo manifesto de transporte de resíduos eletrônico. Você tem que emitir esse manifesto. Luiz Henrique, eu gerei aqui meia dúzia de filtro usado. A empresa que vai passar aqui vai recolher e falou que não precisa tirar o MTR. Está errado. Porque se essa pessoa
for fiscalizada e pegarem ela durante esse transporte com algum tipo de resíduo que foi gerado na sua concessionária ou na sua revenda, e isso dá para ver muitas vezes até pela identificação que vem tudo, hoje vem tudo grampeado, tudo escrito, de quem que é, como é que é e tudo mais, então você vai acabar tendo um problema. Então, contrate uma empresa que faça o trabalho e tenha homologação, que tenha licença ambiental para isso. E também faça a questão da troca do óleo, que o óleo é uma coisa muito interessante, que o óleo ele gera receita, o óleo você recebe para poder vender o óleo usado, já o resíduo você tem que pagar. Então, o que é importante vocês terem consciência? De que essa questão, para ser bem feita, tem que começar a lembrar lá do início, que é a separação. Porque se a pessoa, na hora que separa o óleo lá, tem galho, bituca de cigarro, papel, pano, folha, plástico, tudo misturado lá dentro, que a pessoa não tem uma higiene ambiental para guardar isso lá dentro, para fazer esse descarte correto, você vai acabar tendo mais problema, porque quando você acha que às vezes é caro a pessoa coletar, eu passei por uma experiência de um cliente que o fornecedor simplesmente falou o seguinte: olha, eu vou parar minha atividade, não vou trabalhar mais, então não posso mais coletar o seu resíduo perigoso. A pessoa ia procurar outra empresa. Só que ela ficou sabendo muito em cima da hora e não deu tempo de procurar, e começou a acumular resíduo dentro da empresa dela, até fechar contrato e tudo mais. Então, eu estava conversando com o diretor da empresa e falei: gente, muito pior do que você ter uma empresa, reclamar que uma empresa está te cobrando para poder coletar, porque sempre tudo acaba virando custo, e é isso também que a gente vai falar, como diminuir esses custos. Como tudo acaba virando custo, pior ainda é você armazenar isso dentro da tua empresa. Porque você, sem saber, está gerando insalubridade para quem está ficando ali perto, porque se a pessoa está ficando perto daquele resíduo perigoso, ela acaba gerando insalubridade, periculosidade, porque ela está participando do ambiente insalubre. E aí, isso começa a dar mais problema ainda. Então, é a questão seguinte: tem que correr para cima, porque senão o problema fica maior. Então, tem que o tempo inteiro pensar. O que cansa é o que a gente não faz, é o que fica para trás. É isso que cansa a gente. O tempo inteiro isso cansa a gente. A gente não consegue dar um passo para frente. Aquele negócio está perturbando a nossa orelha ali e a gente não consegue avançar. Então, pega essa questão de resíduo. É a lei? Tem que fazer? Tem. Minimiza o problema. Vamos achar, então, um fornecedor que às vezes cobre mais barato, mas que tenha uma regulamentação para poder trabalhar com aquilo. Vamos achar um fornecedor que colete o meu óleo, mesmo que ele pague menos um pouco, mas que ele venha mais vezes do que o outro, porque o outro deixa o óleo transbordar aqui, eu acabo me ferrando aqui, porque eu não fiz o que tinha que ser feito. Então, é muito importante que as pessoas atentem a isso, a essa questão da separação correta dos resíduos. Eu falei só dos perigosos, os recicláveis também são muito fáceis de serem separados. E uma coisa também interessante, uma dica também, uma terceira dica aqui muito boa, é o programa Jogue Limpo. O programa Jogue Limpo, ele coleta aquelas embalagens de 1 litro de óleo, de troca de óleo, gratuitamente. Ele não cobra nada para fazer isso, desde que você entregue as embalagens separadas e não misturadas com outro tipo de resíduo. Porque se você tiver com essas embalagens misturadas com outro tipo de resíduo, eles vão te cobrar e vai estar na ordem aí de R$5 o quilo. E para dar 300, 400 quilos no mês é fácil. Dentro de uma concessionária é fácil você ter esse tipo de peso para poder destinar o resíduo. Bem, então falamos de pessoas, efluentes, resíduos e óleo juntos, né? E a questão da legislação agora, que é a letra L. O que é a legislação? O que a gente precisa ter atenção com a legislação? Primeiro ponto: quem é que manda na legislação do licenciamento ambiental da minha concessionária? O município. Quem manda é o município. Se o município não tiver legislação, quem manda é o Estado. Se o Estado não tiver legislação, aliás, na verdade, o Estado não manda e o governo federal não manda. Quem manda é o município. Se o município não tiver, a empresa concessionária não precisa ter o licenciamento ambiental. O governo federal, o governo estadual, na maioria dos estados, não tem esse tipo de legislação para a concessionária. Tirando os 3 ou 4 estados, que depois eu posso passar para vocês quais são: Santa Catarina, Rio de Janeiro, são uns deles, que o próprio estado exige esse licenciamento ambiental. Tirando esses,
A grande maioria é o município que pede. Então, primeiro passo na legislação. O meu município pede licenciamento ambiental? Não. Se ele não pede, ótimo. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que atentar, então, à legislação estadual. O que a legislação estadual vai pedir? Provavelmente ela vai pedir, ela vai falar sobre efluente, qual é o descarte correto que você tem que dar para o seu efluente, quais são os parâmetros que têm que ser atendidos pelos números que estão ali nas análises de efluentes que são feitos, quer dizer, dentro de qual número, dentro de qual escala que eu vou estar atendendo ali, né? Para não poder estar acima do que é o permitido. Em relação aos resíduos, você tem o plano de gestão de resíduos sólidos a nível estadual, que também é a nível federal, vou falar isso depois, e fora isso, algumas particularidades. E acima disso, a nível federal? A nível federal é que a gente tem algumas instruções aí a mais para dar para vocês, que é o seguinte, se a sua empresa faz a troca de óleo usado, ela tem que ter um cadastro no IBAMA, que é justamente esse cadastro que está gerando essa repercussão toda lá dentro do Congresso. Porque hoje, quando você tem que ter esse cadastro dentro do IBAMA, você acaba gerando para vocês duas obrigações. Uma obrigação financeira, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, que é essa que nós estamos pleiteando a diminuição dela, e também nós teremos o relatório de atividades potencialmente poluidoras, que é a parte técnica e que você tem que entregar todo ano até março do ano seguinte. Então, quando você tem essas duas obrigações perante o IBAMA, automaticamente você precisa fazer esse tipo de gerar esse tipo de informação para o IBAMA, em primeiro lugar, se cadastrar lá, se você troca o óleo, se cadastrar, para poder depois não ter nenhum tipo de notificação ou algum tipo de multa, algum tipo de situação assim. Pô, Luiz Henrique, como é que eles vão saber que eu tenho esse tipo de coisa aqui na minha empresa? Aí que é muito fácil de falar. Eu já falo isso há uns 5 anos já. Agora, nos últimos 2 anos, isso se tornou mais comum, que é o seguinte. Quando você tem uma empresa que vem coletar o teu óleo ou o teu resíduo e você emite o manifesto de transporte de resíduos eletrônico, quer dizer, é como se fosse uma guia de frete do resíduo, automaticamente você está informando para os órgãos ambientais que você gera resíduo. E a partir do momento que você gera resíduo, automaticamente você passa a fazer parte daquelas empresas que são obrigadas a terem um cadastro no IBAMA. Aí vem um cruzamento de dados do governo estadual com o governo federal. Fatalmente, a pessoa recebe lá uma notificação falando que ela não tem o cadastro, que ela precisa se cadastrar, porque ela está entregando esse tipo de informação assim, ó, digitalmente, cruzando os dados, que isso já faz parte do próprio processo do governo federal de entender melhor como é e de que forma que é gerado o resíduo e para onde ele é enviado. Tudo isso, a partir do momento que você tem esses cadastros e começa a fazer esse tipo de lançamento pelo manifesto de transporte de resíduo, lá no final, quando você completa o ciclo, dentro do próprio site do sistema, seja do Sistema Nacional ou do Sistema Estadual do Meio Ambiente, ele vai te dar um comprovante que aquele resíduo, por exemplo, eu peguei e destinei corretamente o meu celular. Ele vai te dar lá um comprovante que o seu celular foi destinado para a empresa tal e ela deu uma destinação final correta para ela. Então, se a gente está falando de ESG aí, que é Environmental, Social e Governança, esse tipo de situação a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, porque é uma questão legal. Você tem que atender a essa questão legal. E a partir do momento que você faz isso, automaticamente também você passa a ter que fazer o PGRS, que é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, que é um plano que é muito parecido, assim, uma analogia, com aqueles planos da parte do trabalhista, que era o PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT, tudo aquilo que você tinha que fazer, preencher, para poder mostrar como é que estava a atividade laboral dentro da empresa. No caso do PGRS, você vai mostrar o quê? Qual é o tipo de atividade que você tem, as áreas, o tipo de matéria-prima que você usa, o tipo de resíduo que você gera, quem é que coleta, transporta, quem dá a destinação final, e se você tem aí, qual é o seu planejamento para poder fazer isso tudo acontecer. Como é que você executa isso? Pode parecer uma coisa complicada, mas não é. É uma coisa que, desde que você comece a fazer, é muito simples. E um detalhe, você tem que ter um responsável técnico para poder assinar esse plano, para você poder estar em ordem perante a fiscalização. Não é só fazer de qualquer jeito.
tem toda um critério a ser seguido e, no final, um profissional vai assinar esse plano como a pessoa que elaborou. Quem vai executar é a própria concessionária. Então, em cima de legislação, é o que eu estou falando para vocês, a dica é cuidado com o cruzamento de dados, que está muito fácil de acontecer isso hoje. Se você destinou o resíduo e você não tem um cadastro no IBAMA, isso vai cruzar uma hora. Cada vez mais, isso vai se tornando mais frequente. Em relação, mais uma vez falando a questão da legislação, a Alessandra passou aí logo no início um diagnóstico rápido. Se vocês quiserem responder, vocês vão ter uma resposta aí. Amanhã a gente pode conversar mais um pouco, posso explicar melhor o que é essa questão, para vocês entenderem que, pelo menos, é bom saber o seguinte, de onde pode vir o tiro. Pode vir de lá? Então, vou ficar atento para lá. Porque se eu não souber de onde vem, como é que eu vou tomar algum tipo de decisão? Então, você não precisa ter medo de descobrir que muitas vezes você está em falta com alguma coisa. Na verdade, isso faz parte do negócio. E se você tem aí critérios de ESG da concessionária para poder atender, então isso é um assunto que não deve nem passar mais de um dia em cima da mesa da alta direção. Tem que ser decidido, tem que ser feito, porque não dá para ficar parado. E uma outra questão também muito legal para poder dar dica para vocês é o seguinte, Zé Henrique, a minha revenda é só venda de carro. Não faço mais nada. Falei, mas como você só faz venda de carro? Não é possível. O carro não vem com um amassadinho. O carro, você não tem que dar um polimento nele. Você não tem que lavar o carro. Não, eu tenho. Mas aí eu tenho o meu fornecedor terceirizado que eu falo com ele. Beleza, vamos lá conhecer seu fornecedor. Aí você chega lá, você percebe que esse fornecedor não está atendendo as questões ambientais. E aí você me pergunta, e aí, Luiz Henrique, qual o problema? O problema é o seguinte, você comprou um carro, colocou lá para a pessoa resolver o problema. Vamos dizer que, por um azar, a fiscalização chegue lá e descubra que ele está lavando o veículo, está mandando a água diretamente para um córrego que está lá no fundo da empresa dele. A empresa é fechada. E o seu carro lá dentro. Arrumando lá dentro. E como é que você tira ele de lá? Vai tirar. Te garanto que perder você não vai, não. Mas, olha, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, porque você vai depender de terceiros para poder fazer isso. Então, é melhor você cobrar o quê? Cobrar de um fornecedor que ele tenha as características que você precisa para poder trabalhar dentro desse compliance. Escolha melhor o seu fornecedor. Não dá esse tipo de serviço para qualquer pessoa que esteja fazendo o trabalho de qualquer jeito, sem entender as regras ambientais, porque pode parecer que não é, mas você é cúmplice disso. Você está dando serviço para a pessoa que está fazendo errado. Não dá. Você tem que buscar alguém que faça o trabalho. Hoje, as concessionárias, pelo menos as que a gente trabalha com elas, todas elas a gente faz uma análise dos critérios dos fornecedores. Seu fornecedor está podendo... Ele está podendo fazer isso. Eu contratei aqui uma empresa de lava-jato para vir lavar dentro da minha empresa. Ela é terceirizada. Tudo bem. Aí é outro problema, porque ela está dentro da tua empresa, ali é que você está gerando resíduo, o responsável é você. E ela também. Aí, na hora que você vai ver, muitas vezes, o CNPJ da empresa no cartãozinho dela lá, está uma atividade que não tem nada a ver com aquele serviço que está prestando. Então, não é só uma nota fiscal que vai te tirar do problema da cabeça, da responsabilidade. É importante que você tenha toda essa questão da responsabilidade compartilhada, de analisar o seu fornecedor, cobrar dele, que ele ajudar a ele, às vezes, até a resolver o problema, que isso aconteceu com a gente, um fornecedor foi coletar uma sucata metálica, e a gente falou, olha, infelizmente, não está constando aqui no seu contrato aqui social, não está constando no seu cartão de CNPJ que você pode recolher uma sucata metálica. A pessoa, na hora, não concordou, ficou triste, chateada, imagino que ela deva ter rezado muito para mim naquele momento, mas, logo na sequência, a gente conseguiu com que a concessionária mostrasse para ela, olha, faça isso vai te custar R$300 para você regularizar essa documentação. Faça isso que você vai abrir caminho comigo e não vai fechar as portas com outras pessoas. Aí a pessoa entendeu, beleza, fez, tudo fluiu normalmente, hoje a pessoa lá, a empresa está legalizada, funcionando, tudo certinho, e eu acho que é por aí. Eu acho que é isso que é importante a gente colocar. Para fechar, a última letra, que é a letra A da palavra pérola, que é a ação imediata. Como é que eu vou definir isso tudo para você? Tudo que está para trás pendente, vira ação imediata. Se eu não tenho uma assinatura de um compromisso ambiental com o meu colaborador, que eu pegue uma assinatura. É ação imediata, cumprir a ação imediata, acabou. Se eu não tenho uma empresa que coleta
o meu resíduo, ação imediata, fez, acabou. Se eu não tenho uma caixa separadora de água e óleo para o meu efluente, ação imediata, fez, acabou. Então, o A é o A da ação imediata. Então, se você conseguir fazer isso com a palavra pérola, lembrar sempre dela, pessoas, efluentes, resíduos, óleo, legislação e ação imediata, pronto. A empresa, na parte ambiental, está segura na tua mão, principalmente se você for o gestor principal. Bem, se a Alessandra deixar, eu fico aqui, vou falando amanhã, depois, vou ficando, falando, e não paro de falar. Não vou parar de falar. Como eu sei que a gente tem um tempo aqui, eu acho que eu estou bem em cima dele, né? Eu acho que eu vou deixar a Alessandra aí capitanear as próximas informações para a gente poder seguir em frente. O que eu tinha a falar para vocês, pessoal, é isso aí. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, tá, Alessandra? Ó, aqui... Mas é muita informação mesmo, né, Luiz? Por isso, então tá, é muita informação. É por isso que a gente tem aqui 2 cursos, tá? Que eu gostaria muito depois, Alessandra, de disponibilizar para as pessoas que tiverem interesse, que é como eliminar passivos ambientais em concessionárias de veículos e 7 práticas ambientais de sucesso. São cursos de 1 hora, 1 hora e 10, divididos em 3, 4 módulos, que fazem tudo isso que eu estou falando com vocês, mostra de forma prática também para as pessoas. Depois eu te passo o link, se você puder passar para aquelas pessoas que queiram, né, entender um pouquinho mais, melhor. Outra coisa, deixa eu ver, boas práticas, folder, tá, terceirizar, fornecedor. Você acredita que eu falei tudo? Nossa, que beleza. Falou sobre uma coisa que é um programa de mentoria que nós vamos criar, mas eu não posso falar disso hoje ainda não. Ele já está criado, já está pronto, mas eu quero falar disso depois. Tá sem som, Alessandra? Eu só queria acrescentar um pouquinho de tudo isso que você falou sobre o consumo responsável, né? Hoje os clientes, as pessoas, elas estão cuidando mais dos produtos que elas compram, que elas escolhem para comprar, né? E das marcas. Então, é isso da sua loja, da sua revenda, da sua concessionária ter esse ambiente bem trabalhado, né? O meio ambiente trabalhado, isso é um diferencial para você vender, não é? Com certeza. Imagina bem, você hoje tem as pessoas que compram os carros e depois eles precisam dar algum tipo de manutenção, fazer algum tipo de serviço. Se você souber lidar com o seu pessoal de pós-venda e colocar eles em conjunto com o pessoal de vendas para poder mostrar o seguinte, olha, você pode comprar o carro, pode trazer ele para fazer a revisão, porque aqui dentro você vai ter uma equipe, vai ter uma empresa que vai separar corretamente o resíduo, dar a destinação final correta para o resíduo, para o efluente, fazer tudo de forma ambientalmente correta, isso vai ser um diferencial, porque você vai falar com a pessoa, ela vai ter a certeza que ela vai estar ajudando a contribuir para o mundo mais sustentável. Perfeito, é isso. Hoje em dia, os clientes eles procuram isso, né? Exatamente. Agora, vamos ouvir a experiência do pessoal. Será que tem uma experiência boa aí de sustentabilidade, meio ambiente? Alguém tem alguma dúvida ou quer dividir aí alguma experiência? Pode abrir o microfone. Aproveitem. Luiz, eu utilizo hoje lá na loja, eu não tenho mangueira, digamos assim, não faço a lavagem dos veículos, né? Eu mando para o meu parceiro lá terceirizado para poder fazer a polimento, higienização e tudo mais. Uhum. E eu uso um produto biodegradável que é utilizado em lavagem a seco, né? Uhum. Então eu tenho uma diluição de 10 ml desse produto em 1 litro d'água, faço a borrifagem lá e passo o pano. Uhum. Até então eu achei que eu tava tudo correto, né? Porém eu pego esse pano, vou lá na pia, lavo e torço. Na verdade, esse tipo de lavagem que você está fazendo é uma coisa, assim, fantástica. É muito bom. Eu acho que você tem que divulgar isso, você tem que falar, porque você está... não compartilha com a galera. Né? Você está diminuindo o consumo de água, isso é muito importante você colocar. Em relação a isso que você falou de limpar, depois torcer o pano lá e tudo mais, assim... Porque o que acontece? Quando você lava o carro, se você está utilizando um produto biodegradável, se você não está passando ele nenhum tipo de graxa, nenhum tipo de óleo, porque quando você lava o carro por baixo, já aí a pessoa joga solupan, joga limpa baú, joga um monte de coisa, é mais ou menos disso que eu estou falando. Quando você tem esse consumo de água mínimo aí, em que você limpa o carro com pano e tudo mais, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade, principalmente se você tiver uma caixa separadora, alguma coisa assim, dentro da sua empresa, e para a gente poder falar
melhor isso. É interessante conhecer um pouco se você gera algum tipo de efluente a mais, se você troca óleo dentro da sua concessionária, da sua revenda. Se você não tiver nenhum tipo desse problema, esse próprio paninho que você está fazendo aí, procura ver se você consegue torcer ele na privada. Opa, legal. Porque vai para o esgoto. Sim. Se você estiver na pia também, ali, tudo bem, aquilo ali deve estar indo também para um sistema de esgoto, né? Para o sistema de saneamento básico. O importante é você não colocar isso junto com a água de chuva. É você pegar ali e torcer ali o famoso bueiro, naquele ralinho que a água cai lá, fica caindo naquele ralinho que ela conduz lá. Não, procura colocar isso aonde você sabe que essa água vai para o sistema de saneamento básico. Porque eu também vou te perguntar, esse pano que você roda lá, não deve sair óleo, não deve sair graxa, nada dele. Não, sai mínima sujeira, porque na verdade é mais manutenção, né? E foi um produto assim que eu achei muito viável, até pelo custo-benefício, e o número de lavagem que eu faço é mais manutenção, para deixar um brilho e tal, proteção, né? Mas até meus amigos perguntam, e sempre que eu posso eu indico isso aí, porque foi muito viável, né? E usa isso como um critério de sustentabilidade. Você está contribuindo sem às vezes saber. Sim, bacana. E ali a embalagem tem tudo. A embalagem tem os selos ali, tudo, né? Então também é bem legal que ela vem bem descrita, né? Um produto que dá para fazer um negócio. E eu venho também da área de farmácia, né? E a farmácia, a vigilância sanitária obrigava a ter o plano de gerenciamento de resíduo, né? É a mesma coisa, descartáveis, de saúde. Fazia queima, né? Só que o seu é de saúde. Aí ia lá para aquelas máquinas lá de plasma, que ela derretia aqueles negócios todo, colocava, né? E, enfim, é a mesma coisa, porque o resíduo perigoso, ele pode ser infecto contagioso, ele pode ser inflamável, ele pode ser... Tem 6 ou 7 classificações. No caso do resíduo perigoso da concessionária, o que pega mais é a questão aí do inflamável e esse tipo de óleo, no caso. Já da farmácia é outro, já de um outro laboratório é outro. Enfim, cada um tem um tipo de resíduo, mas o plano de gerenciamento de resíduo é o mesmo. Só contar uma outra aqui rapidinho. Um amigo meu começou a mexer com terraplanagem. O primeiro serviço que ele foi fazer num posto de gasolina, que é trocar os tanques de combustível de ferro pelo de plástico. Fizeram um acordo lá e falou, meu Deus, vou ganhar uma grana pesada nesse negócio. Estava super animado. Ao remover o primeiro tanque, carreta escavadeira ou a máquina que estava utilizando, ele acabou perfurando esse tanque de ferro. Sim. E aquele resto de combustível que estava ali dentro foi para a terra, minou. O proprietário não pôde abrir o posto, entrou com um processo em cima dele, arrebentou o cara no primeiro trabalho. Exatamente. Então é super sério esse negócio ambiental e as multas são pesadíssimas, né? Muito, muito. E esse tipo de situação, às vezes a gente... o próprio proprietário teria que ter contratado uma empresa que já tivesse feito um plano de remediação para poder tirar esse negócio de lá. Certo. Não é qualquer um que chega lá, cavu, que tira, não. Tem que ter ali um responsável para poder tirar os tanques, destinar os tanques. Aí isso vai para o órgão ambiental dá uma outra declaração, para aí sim você está com um terreno liberado. Tem muita gente em São Paulo que está com um problema no IPTU, está bloqueado porque antigamente, no último inquilino, ele estava com um inquilino como um posto de gasolina, um central de reciclagem, e aí se você não fizer uma avaliação do solo antes de passar para uma nova atividade, eles não liberam a utilização do terreno. Então, eu até notei isso aí, cara, achei muito legal, é uma coisa que ninguém observa, eu nem imaginava. Então, show de bola, parabéns, viu? Valeu, obrigado. Mas, enfim, a gente está aí para poder contribuir, que vocês precisarem aí, a gente está à disposição. Alessandra, eu acho que, assim, tudo que eu tinha que falar aqui, que de uma maneira bem mais resumida, né, eu consegui deixar para vocês aí. Agora, se você precisar mais da gente também, de fazer uma nova conversa, num formato diferente, eu estou à disposição de vocês aí, não tem o menor problema. Maravilha, a Alta Valéria agradece você. Não está saindo o som. A Alta Valéria agradece muito você, Luiz, e todo mundo que esteve aqui, né, hoje, na super aulão do professor Luiz. Aprendi bastante. O nosso muito obrigado. E depois, passa para mim, por favor, os links do seu curso, que eu vou jogar lá nos grupos do Alto Valéria. Tá, e se você quiser também, Alessandra, passar aquele link do diagnóstico rápido para quem quiser fazer também, pode ficar à vontade, tá? É super sigiloso, a pessoa às vezes vai receber lá uma informação, mas não quer dizer que ela está com aquele problema, não. Pode ter aquele tipo de problema, mas é melhor remediar antes do que... melhor evitar do que remediar depois. Sim, com certeza. Maravilha, Luiz. Nosso muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Oportunidade ímpar. Muito obrigado.
Obrigada. Boas Valeu vendas mesmo. e boas compras para vocês. Até mais. Valeu, tudo de bom. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Vou fechar aqui a gravação.